Unidade 9, revisão dos pronomes pessoais. Welcome, welcome to Unit 9. Bem-vindo, bem-vindo à unidade 9. How are you today? Are you alright? I hope so. E aí, como você se sentiu? Já está conseguindo entender o que eu acabei de dizer? Por exemplo, a expressão I hope so, você aprendeu na unidade 8. E na unidade 8 nós falamos sobre os pronomes pessoais, reto, oblíquo e possessivo. Permita-me ler um texto que está lá no início da unidade 9, no seu livro. Aprendemos na unidade anterior os pronomes pessoais, reto, oblíquo e possessivo. Esta matéria é um tanto delicada e até difícil de memorizar. Por essa razão, gostaria de propor um exercício simples, rápido e objetivo, mas extremamente eficaz. Faremos o seguinte: durante uma semana, 5 ou 6 dias, você escreverá numa folha separada, no mínimo 3 vezes por dia, os pronomes pessoais, reto, oblíquo e possessivo. Ainda que no princípio você simplesmente tenha que copiá-los. Isto levará menos do que 5 minutos cada vez. Se você colocar em prática esta dica, garanto-lhe que nunca mais os esquecerá. Eu, particularmente, confesso que não conheço modo mais eficaz, modo mais eficiente para eliminar de vez esta barreira. Vale a pena tentar. Bem, este texto, como eu disse, está no seu livro, lá no início da unidade 9. Essa matéria é realmente um tanto complicada, conforme você percebeu na unidade anterior. Além deste acordo que eu estou fazendo contigo, nós também preparamos um outro exercício para você. Desde esta unidade, a unidade 9, até a unidade 39, você terá, ao final de cada unidade, um quadro onde você precisará preencher as lacunas, os espaços em branco. Então você vai preencher onde falta. Por exemplo, você tem a palavra I, pronome pessoal reto eu, e provavelmente esteja faltando o oblíquo de I, que é a palavra me. Então você vai preencher. Faça também este exercício, ele foi testado e realmente as pessoas que testaram conseguiram memorizar sem problemas. Então, conto contigo, me ajude para que eu possa também te ajudar. Bom, vamos à nossa revisão dos pronomes pessoais então. Vamos lá. O primeiro, I, you, he, she, it, we, you, they. Bom, esta foi a primeira coluna que aprendemos desde a unidade 1. I, you, he, she, it, we, you, they. Tenho certeza que você já memorizou os pronomes pessoais, caso reto. Mas na unidade 8 nós criamos uma regrinha. Você lembra? Quando usamos um pronome pessoal caso reto? Sempre na frente de um verbo, conjugando aquele verbo. Porque, como você sabe, em inglês não existe sujeito oculto. Usou o verbo, precisa usar um sujeito ou um pronome pessoal reto. Bem, vamos ver os oblíquos. Qual é o oblíquo de I? O oblíquo de I é me. E quando usamos um pronome oblíquo? Também aprendemos na unidade 8. Os oblíquos são usados depois de um verbo ou depois de uma preposição. E também podem ser usados sozinho. Você lembra disso?
Se você quiser dizer eu, você não poderá dizer I. Isso está errado, porque I é um pronome reto e pronome reto é usado na frente de um verbo. Como você tem um ponto de interrogação, não tem o verbo, portanto não pode usar o pronome reto I. O correto é dizer me, eu. Bem, vamos ver mais um exemplo. Você certamente não diria me like, porque isso seria me gosta. Me é pronome oblíquo e ele só pode ser usado depois de um verbo ou depois de uma preposição. Então, o correto aqui, antes de verbo, para conjugar o verbo, é I. I like. Eu gosto. Mais um exemplo. Você lembra da preposição with? With é uma preposição que significa com. Muito bem. Você também não diria with I, porque isso seria com eu. Novamente, I é pronome reto e só pode ser usado para conjugar um verbo, ou seja, na frente de um verbo. O correto é usar o oblíquo após verbo ou preposição. With me. Comigo. Mais um exemplo. With we. Também está errado. Com nós. Não, o correto é conosco. Temos que usar o oblíquo de we. Qual é o oblíquo de we? Vamos ver aqui. Us. Us. Então, você diria with us. With us. Conosco. Lembra da importância de saber, de conhecer os pronomes oblíquos? Bem, vamos ver os demais. O oblíquo de you é you mesmo. O oblíquo de he é him. Vamos repetir um exemplo da unidade 8. She loves he. Isso está errado. Ela ama ele. O correto é ela o ama. Como fazer isso? Usando o pronome oblíquo him. Até porque, conforme você já entendeu, he é pronome reto. E só pode ser usado para conjugar um verbo, ou seja, na frente do verbo. Depois de verbos e depois de preposições, usamos os oblíquos. She loves him. Ela o ama. Muito bem. E qual é o oblíquo de she? Vamos ver aqui. Her. 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 Essa pronúncia é um tanto difícil. O oblíquo de it é exatamente igual. It. Oblíquo de you, vocês, também é you. E o oblíquo de they é them. Them. Ask them. Pergunte-lhes. Pergunte-lhes. Ask them. Bem, temos no quadro então os pronomes pessoais caso reto, temos os pronomes oblíquos e vamos para a nossa terceira coluna, os possessivos. Vamos lá. O primeiro possessivo é my. O que significa my? Meu, minha, meus e minhas. Quando se usa, como se usa um possessivo? Sempre acompanhado de um substantivo. Porque
O possessivo, conforme aprendemos na unidade 8, é um pronome dependente. Ele sozinho não tem valor. Ele precisa de um substantivo. Então você sempre usará o pronome possessivo mais um substantivo. Por exemplo, my car. My car. Quando você usar um pronome possessivo, você precisa estar preparado para responder a seguinte pergunta. O que? My, o que? Precisamos de alguma coisa? Precisamos de um substantivo. My car. Esses dois, então, nos dá 100%. Porque somente o pronome possessivo, sozinho, não pode ser usado. Muito bem. Feita esta revisão, vamos ver os próximos pronomes. O possessivo de you é your. Your. Teu, tua, teus e tuas. O possessivo de he é his. Seu, sua, seus e suas, desde que eu queira dizer dele. O possessivo de she é her. Her. Também seu, sua, seus e suas, desde que eu queira dizer dela. O possessivo de it é its. Também seu, sua, seus e suas. O possessivo de we, our. Our. Nosso, nossa, nossos e nossas. O possessivo de you também é your. Seu, sua, seus e suas, ou seja, de vocês. E o possessivo de they é their. Também seu, sua, seus e suas, desde que você queira dizer deles ou delas. Bem, conforme eu disse no início da unidade, esta é uma matéria realmente um tanto complicada. Você precisa tentar colocar em prática pelo menos um destes dois exercícios que eu falei no início da unidade para memorizar. I, me, my. I, me, my. You, your. You, your. He, him, his. He, him, his. She, her, her. She, her, her. It, its. It, its. We, us, our. We, us, our. You, your. You, your. They, them, their. They, them, their. Bem, este é o nosso primeiro bloco, a revisão dos pronomes pessoais. Em seguida voltamos para falar do único tópico novo que temos nesta unidade 9, que é a unidade de revisão. Mas temos um tópico novo, falaremos sobre o indicativo de posse. Até já! Unidade 9, o indicativo de posse. Bem, a questão agora é como dizer em inglês a seguinte pergunta. O livro do Michael está na cozinha? Isto é realmente muito simples. Vamos colocar no quadro. O livro do Michael está na cozinha? Bem, esta é a pergunta que nós temos que analisar e temos que dizer isto em inglês.
O livro do Michael está na cozinha? Primeiramente, vamos analisar o nosso sujeito. Quem é o sujeito desta frase? Num primeiro momento, nós podemos pensar que o sujeito é Michael. É natural pensarmos que o sujeito é Michael, mas isso não é verdade. O sujeito desta frase é o livro do Michael. Tudo isto é o nosso sujeito. Se o sujeito fosse Michael, você sabe que todo sujeito pode ser trocado por um pronome pessoal reto. Então, se o sujeito fosse Michael, o nosso pronome pessoal reto correspondente seria he, ele, o Michael. Mas como o nosso sujeito não é o Michael, mas o livro, que neste caso poderia pertencer a qualquer pessoa, ou poderia ser apenas o livro, mas na nossa frase é o livro do Michael. Esse é o nosso sujeito. O sujeito é o livro. Portanto, esse sujeito é igual ao pronome it. Uma coisa. Um pronome neutro, o livro. Bem, como dizer isto em inglês? O livro do Michael. Precisamos aprender sobre o indicativo de posse. É muito simples. Vamos ver. O nome da pessoa, um apóstrofo. Vamos tentar fazer um apóstrofo melhor. Um apóstrofo e a letra S. Pronto. Este é o indicativo de posse. Apóstrofo acompanhado da letra S. Imediatamente após, você escreve a palavra livro. Book. Pronto. Michael's book. Essa expressão, Michael's book, significa exatamente o nosso sujeito. Ou seja, o livro do Michael. O livro que pertence ao Michael. Então, é bem simples. Quando você usa o apóstrofo S, você está usando o que nós chamamos de indicativo de posse. O que vem imediatamente após esta letra, ou esta combinação, apóstrofo mais a letra S, pertence a este nome aqui. Bem simples. Então, vamos agora tentar transformar aquela nossa frase, que é uma frase interrogativa, vamos tentar passá-la para o inglês. Vamos lá. Você sabe que quando você faz uma pergunta com um verbo principal do grupinho, você precisa passar este verbo para frente do sujeito. Então, o verbo principal aqui, e único nessa frase, é a palavra estar, do verbo estar, ou seja, verbo to be, ser e estar. Precisamos colocá-lo na frente do nosso sujeito. Esse sujeito, conforme visto, corresponde ao pronome pessoal reto it. Qual é a forma do verbo to be? Am, is ou are, usada com it. Você lembra? Com certeza sim. Am, is e are. A forma para he, she, it é is. Então, vamos colocá-la no início da frase. Começamos assim. Is Michael's book in the kitchen? Aquilo ali era para ser a letra N.
Vou tentar arrumá-la. Pronto. Is Michael's book in the kitchen? Is Michael's book in the kitchen? Agora sim, o livro do Michael está na cozinha? Veja só, o nosso sujeito está aqui. Michael's book. Temos aqui o indicativo de posse, apóstrofo S, tudo que vem imediatamente após o indicativo de posse pertence a este nome anterior. Então, o livro do Michael está, o verbo ser e estar, o verbo to be, na frente do nosso sujeito, porque trata-se de uma pergunta. In the kitchen, em a, ou seja, dentro da cozinha, na cozinha. Is Michael's book in the kitchen? Vamos ver mais alguns exemplos. Se eu quisesse dizer o carro do Vando, o carro do Vando, como eu diria isso? Nós sabemos que a palavra carro em inglês é car. Então, você pega o nome, Vando, apóstrofo S, mais a palavra carro, o substantivo carro. Vando's car. Pronto. Isso significa exatamente isso aqui. Vando's car, o carro do Vando. Vamos ver alguns exemplos. Susan's new car is black. Susan's new car is black. Sujeito, Susan's new car. Este é o nosso sujeito. O sujeito não é a Susan, é o que está após o nosso indicativo de posse. Então é new car, carro novo, o carro novo. O carro novo que pertence a Susan, que é de propriedade da Susan, ou seja, o carro novo da Susan, Susan's new car. O nosso VP, nosso verbo principal, verbo to be, ser e estar, is black. Então, Susan's new car is black. O carro novo da Susan, é preto. Tom's father, a palavra father significa pai. Tom's father, o pai do Tom. Tom's father, o pai do Tom, is from os americanos pronunciam Bahia. Bahia. Tom's father is from Bahia. O pai do Tom é da Bahia. Então, novamente, só para que fique bem claro, o nosso sujeito não é o Tom, é o pai do Tom. Esse sujeito, o pai, é um homem equivale ao pronome reto he.
Portanto, com he usamos is. He is. Vamos ver mais um exemplo. John and Susan's house is very large. John and Susan's house is very large. Bem, o nosso sujeito é tudo isso. John and Susan's house. Este é o sujeito. Bem, aqui está o nosso indicativo de posse. O apóstrofo seguido da letra S. Então, o substantivo que está imediatamente após pertence a estes nomes aqui. A tradução óbvia é a casa do John e da Susan. A casa do John e da Susan é muito grande. Novamente, o sujeito não é o John, nem a Susan, também não é John e Susan, o sujeito é a casa, que pertence ao John e a Susan. E a casa corresponde ao pronome reto it, uma coisa. Portanto, usamos is. Vamos apagar este quadro e vamos ver mais um exemplo. He is my father's brother. He is my father's brother. He is my father's brother. Bem, ele é, e agora? Temos aqui o indicativo de posse, portanto, a palavra brother, irmão. Irmão de quem? Irmão do meu pai. Ele é irmão do my father. Ele é irmão do meu pai. He is my father's brother. Um último exemplo. She is my mother's friend. Um exemplo bem semelhante ao anterior. She is my mother's friend. Ela é amiga de quem? Este pertence a este. Portanto, ela é amiga da minha mãe. My mother. She is my mother's friend. Bem, este foi então o item, o indicativo de posse. Espero que eu tenha conseguido fazê-lo entender. Essa matéria também é bastante importante, mas temos muitos exercícios, muitos exemplos pela frente. O próximo item será uma revisão sobre o uso dos auxiliares, grupinho versus grupão. Já voltamos. Até já. Unidade 9, o uso dos auxiliares, grupinho versus grupão. Bem, você lembra da unidade 7, quando aprendemos sobre grupinho versus grupão?
vamos fazer uma rápida revisão sobre essa matéria tão importante. Eu lembro de ter dito lá na unidade 7 que aquela era, sem dúvida, a unidade mais importante de todo este primeiro livro. E é, sem dúvida alguma. E eu repito, se você aprender, se você entender direitinho esta divisão, grupinho, grupão, você com certeza elimina no mínimo 50% dos seus futuros possíveis problemas com o idioma inglês. Então, nós fizemos a seguinte divisão. Grupinho versus grupão. No grupinho, temos apenas, por enquanto, 2 verbos. Ele é um grupo realmente muito pequeno, porque no total ele terá 7 verbos. Apenas 7 verbos. Mas por enquanto temos apenas 2. Temos o verbo to be, que é o verbo ser e estar, e temos o verbo can, que é o verbo poder e conseguir. E no grupão? Bem, no grupão temos todos os demais. Todos os demais verbos já estudados até o momento e praticamente todos os outros verbos que estudaremos. Apenas 5 destes novos verbos nós ainda colocaremos aqui neste grupo. Ele continuará sendo um grupo muito pequeno comparado a este grupo onde temos todos os demais. Portanto, estes nomes um tanto estranhos, grupinho versus grupão. O segredo é, há regras específicas para usar estes verbos. Por enquanto, o verbo to be e o verbo can, ou seja, os verbos do grupinho. Então, temos regras específicas para os verbos do grupinho. Estas regras, elas não podem ser usadas quando o seu verbo principal for do grupão. Se você estiver usando o verbo work, por exemplo, este não é to be e nem can, ele é um verbo do grupão. Ele é um dos demais verbos. Você não poderá usar aquelas regras que você aprendeu para estes verbos aqui. E quais regras são estas? Você lembra? Para formar uma frase negativa, basta acrescentar a palavra not imediatamente após o verbo to be ou após o verbo can. Para fazer uma pergunta, basta pegar o verbo to be ou o verbo can e passá-lo para frente do sujeito. Simples. Mas, com o grupão, isto não ocorre. Você não pode usar estas regras. Você terá que aprender, ou melhor, nesta unidade, revisar as novas regras que você aprendeu na unidade 7, que é o uso dos auxiliares. Você lembra dos auxiliares? São 2 auxiliares. O auxiliar do e o auxiliar does. O auxiliar do nós usamos para I, you, o we e também para o pronome reto they. Enquanto que o auxiliar does é usado exclusivamente para a terceira pessoa do singular. He, she, it. E quando nós usamos os auxiliares? Bem, usa-se os auxiliares para fazer perguntas. Quando você faz uma frase interrogativa, faz uma pergunta e o seu VP, o seu verbo principal, é do grupão, você precisa de ajuda, você precisa de auxílio. Por isto, os auxiliares. Você vai colocar então o auxiliar na frente do sujeito. Lembre-se que este auxiliar não tem tradução. Ele está ali apenas para ajudá-lo. Há também o auxiliar negativo. A palavra don't
ou a palavra doesn't. Don't e doesn't são os auxiliares negativo. Estes dois, na verdade, correspondem à palavra não, sempre que o seu verbo principal for do grupão. Então, se o seu verbo principal é do grupinho, a palavra não é simplesmente esta, a palavra not, que é colocada, como eu disse, imediatamente após o verbo. Mas, se o seu verbo principal é do grupão, você usará esta palavra não para I, you, we e they, ou esta outra palavra não se o sujeito for he, she ou it. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar, obviamente, com o grupinho. Vamos lá. She is beautiful. She is beautiful. Esta é uma afirmação, o nosso sujeito é she e o nosso verbo principal, o nosso VP, é o verbo to be, ou seja, um verbo do grupinho. Para transformar esta frase em uma negação, basta colocar a palavra not imediatamente após o verbo. She is not beautiful. She is not beautiful. Ela não é bonita. E para fazer uma pergunta, basta passar o nosso VP, o nosso verbo principal, que é o verbo to be, para frente do sujeito. Is she beautiful? Pronto, agora temos uma pergunta. Is she beautiful? Is she beautiful? Ela é bonita? Ou ela está bonita? Is she beautiful? Respostas possíveis: yes, she is, sim, ela está, ou no, she isn't. No, she isn't. Não, ela não está. Lembre-se que pode ser também, obviamente, sim, ela é, ou não, ela não é. Estamos conjugando o verbo ser e estar. Qualquer uma destas traduções está correto. Bem, um exemplo com o verbo can. She can cook. She can cook. Uma afirmação. She can cook. Ela pode, ela consegue cozinhar. O verbo can significa ter habilidade para fazer algo. A negação é she can not cook. She cannot cook. Ela não pode ou ela não consegue cozinhar. E para fazer a pergunta, basta pegar o nosso verbo principal, que é do grupinho, e colocá-lo na frente do sujeito. Can she cook? Pronto, isso é uma pergunta. Can she cook? Ela pode? Ela consegue cozinhar? Respostas possíveis: yes, she can. Sim, ela pode. Sim, ela consegue. Yes, she can. Ou no, she can't.
No, she can't. Não, ela não pode. Não, ela não consegue. Então, com o grupinho, com os verbos do grupinho, com o verbo to be e com o verbo can, para formar uma frase negativa, basta acrescentar a palavra not imediatamente após o verbo. Para fazer uma pergunta, pega-se o verbo principal, o verbo to be ou o verbo can, e passa-se esse verbo para frente do sujeito. Bem, e o grupão? Precisamos ver alguns exemplos com verbos do grupão. Vamos lá. You need to go now. You need to go now. You need to go now. Você precisa ir agora. O nosso sujeito é a palavra you. E o nosso verbo principal, o verbo que está sendo conjugado, é a palavra need. Esse é o nosso VP. Temos mais um verbo, temos o verbo to go, mas esse verbo não importa para nós, porque você precisa se concentrar sempre em sujeito e verbo principal. Sujeito e verbo principal. Sujeito e verbo principal. Só isso importa. Bem, nosso verbo principal é need. Este verbo é do grupinho ou do grupão? Obviamente é do grupão. Então, como transformar esta frase, que é uma afirmação, you need to go now, você precisa ir agora, em uma pergunta? E é aqui que entra a história dos auxiliares. Agora você precisa de ajuda, você precisa de auxílio. Então, vamos usar um auxiliar. Qual auxiliar que nós usamos com o pronome reto you? Com you usa-se do, porque does é exclusivo para he, she ou it. Qual a posição correta do auxiliar em uma pergunta? Sempre na frente do sujeito, independente de onde este sujeito esteja na frase. Lembre-se, por vezes, o seu sujeito pode ser até a penúltima palavra numa frase. O auxiliar precisa estar na frente do sujeito quando se trata de uma pergunta. Neste caso, ele ficou aqui no início da frase, né? Mas na frente do sujeito. Do you need to go now? Agora temos uma pergunta. Do you need to go now? Do you need to go now? Você precisa ir agora? Respostas possíveis. Yes, I need. Ponto final. Será que é assim? Yes, I need. Não foi exatamente isso que aprendemos na unidade 7. Não, esta resposta está incorreta. Você só pode usar o verbo need novamente na resposta se você repetir toda a frase anterior. Você precisaria então ter dito yes, I need to go now. Mas não há necessidade de tanta repetição, porque você pode simplesmente dizer yes, I do. Yes, I do. Bem, sabemos que o auxiliar não tem tradução. O auxiliar do não se traduz. Mas veja que ele não tem tradução na pergunta. Na resposta, não é exatamente uma tradução. Mas eu costumo dizer que na resposta, o auxiliar do traz consigo tudo o que foi perguntado. Então, tudo isto, need to go now, tudo que foi usado na pergunta, fica subentendido no auxiliar. Quando você diz yes, I do,
Sem muita repetição, você está dizendo, na verdade, sim, eu preciso ir agora. E a frase negativa é no, I don't. Não, eu não preciso ir agora. No, I don't. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos em seguida, continuando esta revisão muito importante para você. Até já! Unidade 9, o uso dos auxiliares grupinho versus grupão. Continuação. Onde estávamos? Exatamente aqui. You need to go now. Você precisa ir agora. Uma afirmação. Vimos essa mesma frase na forma interrogativa. Do you need to go now? Yes, I do. Sim, eu preciso. Ou no, I don't. Não, eu não preciso. A questão agora é transformar esta frase em uma negação. Como dizer, você não precisa ir agora? Uma frase negativa. Temos que usar o auxiliar negativo. Você lembra do auxiliar negativo? Don't ou doesn't. Don't para I, you, we, they. Doesn't exclusivamente para he, she, it. O auxiliar negativo nada mais é do que a palavra não, quando o nosso verbo principal é do grupão, ou seja, não é o verbo to be nem o verbo can. Esses dois são do grupinho. Então, a próxima questão é: qual a posição correta do auxiliar na frase negativa? Nós vimos que para as perguntas, a posição correta do auxiliar é na frente do sujeito. Mas para as frases negativas, a posição correta do auxiliar é exatamente o contrário. Depois, após o sujeito. Mas para nós brasileiros, isto é até bem mais simples de entender, porque o auxiliar negativo, a palavra não, no caso da nossa frase, a palavra don't, ela fica exatamente na mesma posição que ela ficaria se nós estivéssemos falando português. Vamos colocar aqui. Você não precisa ir agora. Você não precisa ir agora. Em inglês, you don't need to go now. You don't need to go now. You don't need to go now. Você não precisa ir agora. O próximo passo é vermos um exemplo com he, she, it, com a terceira pessoa do singular. Vamos lá. E o nosso exemplo será: ela gosta de dirigir. Você lembra do verbo gostar? O verbo gostar em inglês é o verbo to like. To like. Gostar. Vamos conjugar este verbo? Como se diz eu gosto? I like. Tu gostas? You like. Ele gosta? He likes. Ela gosta? She likes. Cuidado com a terceira pessoa do singular. Precisamos acrescentar a palavra S, desculpa, palavra não, acrescentar a letra S
na maioria dos verbos, talvez 95% dos verbos, e termos um cuidado ainda mais especial com uma meia dúzia de verbos que muda a sua grafia. O simples acréscimo de S não funciona. Temos que aprender uma palavrinha nova. É o caso do verbo to have, que é o verbo ter. Ter é a sua tradução principal, mas não esqueça que to have também significa comer, se você está falando de comida, e beber, se você está falando de bebida. Mas vamos pensar por enquanto em ter. Vamos conjugar o verbo ter. I have, eu tenho. You have, tu tens. He has, ele tem. She has, ela tem. Mudou a grafia. Mas, por favor, não se preocupe, isto realmente ocorre com uma minoria. Por isso eu tenho dito uma meia dúzia de verbos e não mais do que isso. A grande maioria você vai acrescentar a letra S e funciona muito bem. Então, sabendo disso, lembrando deste assunto, vamos agora traduzir para o inglês esta frase. Ela, she, gosta, likes, dirigir, to drive. She likes to drive. Nós brasileiros usamos de. Os americanos, os ingleses, não usam este de. Eles dizem apenas ela gosta de dirigir. Mas nós adaptamos a tradução para ela gosta de dirigir. She likes to drive. Uma frase afirmativa. She likes to drive. Ela gosta de dirigir. Vamos transformar essa frase em uma pergunta. Como faremos? Quem é o nosso sujeito? O nosso sujeito é a palavra she. Qual é o nosso verbo principal? O verbo to like, o verbo gostar. Este verbo é do grupinho ou do grupão? Obviamente é do grupão. Então precisamos de auxílio, precisamos de ajuda, precisamos de um auxiliar. E qual o auxiliar que nós vamos usar agora? Temos dois auxiliares, do ou das. Agora usaremos das, porque ele, o auxiliar das, é específico para he, she ou it, terceira pessoa do singular. Então vamos colocar na frase interrogativa o auxiliar das na frente do sujeito. Does she like to drive? Does she like to drive? Does she like to drive? Observe que agora nós não estamos mais usando o acréscimo de S. Você precisa lembrar também que o acréscimo de S ou mudança na grafia na terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it, ocorre somente quando a frase for afirmativa. É o caso desta frase aqui, é uma afirmação, portanto, tivemos que fazer aquela alteração. Mas agora nós temos uma interrogação, estamos usando um auxiliar, portanto, não ocorre qualquer alteração. Para todas as pessoas, I, you, he, she, it, we, you, they, será igual quando você usa o auxiliar does. Não há qualquer alteração. Does she like to drive? Então, o auxiliar não se traduz. Ela gosta de dirigir? Respostas possíveis. Yes, she does. Yes, she does. Sim, ela gosta. Ou ainda, sim, ela gosta de dirigir. Porque, como eu disse anteriormente, quando você usa o auxiliar na resposta, dentro deste auxiliar, neste auxiliar, fica subentendido tudo o que foi perguntado.
E a resposta negativa, no, she doesn't. No, she doesn't. Não, ela não gosta. Ou não, ela não gosta de dirigir. Da mesma forma, tudo que foi perguntado está subentendido aqui na forma negativa, no auxiliar negativo doesn't. Bem, vamos apagar aqui e vamos ver aquela mesma frase na forma negativa. Vamos dizer agora, ela não gosta de dirigir. She doesn't like to drive. Como eu falei anteriormente, as frases negativas com verbos do grupão são muito simples, especialmente para nós brasileiros, porque não há qualquer alteração. Ela não gosta. Ela não gosta. She doesn't like to drive. Bem, você precisa rever também, ou tentar memorizar, se é que você ainda não memorizou, estes detalhes. Procure sempre questionar-se. Olhe para a frase e pergunte: quem é o sujeito? Quem é o sujeito desta frase? Qual é o verbo principal desta frase? E uma última pergunta: este verbo é do grupinho ou do grupão? Descobrindo isto, fazendo isto, sabendo diferenciar verbos do grupinho e verbos do grupão, e conhecendo essas regrinhas, para formar uma frase negativa, quando o meu verbo principal é do grupinho, o verbo to be ou o verbo can, basta acrescentar a palavra not imediatamente após o verbo. Para formar uma pergunta com um verbo do grupinho, basta pegar o verbo to be ou can e passá-lo para frente do sujeito. Quando o verbo for do grupão, nas frases afirmativas não ocorre qualquer alteração, você não precisa de auxílio, ou seja, dos auxiliares, você simplesmente precisa cuidar, porque se o seu sujeito for terceira pessoa do singular, he, she ou it, tem o acréscimo da letra S ou a mudança na grafia na frase afirmativa. Se for uma pergunta, você usa um dos dois auxiliares, do ou das, na frente do sujeito. Se for uma negação, usa os auxiliares negativos, don't e doesn't. Bem, este foi o item revisão, o uso dos auxiliares grupinho versus grupão, uma revisão. Eu espero que você já tenha, a esta altura do nosso curso, entendido bem esta matéria. Em seguida voltamos, vamos fazer também uma revisão sobre presente simples versus presente contínuo. Até já! Unidade 9, presente simples versus presente contínuo. Vamos fazer também uma breve revisão. Você lembra do presente simples e do presente contínuo? Vamos revisá-lo? Vamos lá. Bem, o presente simples, é usado em que situação? Quando queremos descrever uma realidade, ou seja,
uma verdade, algo que é real, ou quando queremos expressar frequência. Com que frequência algo ocorre? Por exemplo, com que frequência você vai ao cinema? Eu vou ao cinema 2 vezes por mês. 2 vezes por mês é a frequência. Quando você quer, então, expressar essa ideia de frequência, você usa presente simples. Também quando você descreve algo que é real, que é uma realidade, que é uma verdade, você usa, então, o presente simples. Vamos ver um exemplo. You study English. You study English. Você estuda inglês. Isto é uma realidade. Lembre-se que o presente simples, ele pode também descrever uma realidade ou expressar frequência na forma negativa, porque o presente simples pode ser afirmativo, negativo ou até mesmo interrogativo. Nós poderíamos dizer, por exemplo, she doesn't like to drive. Uma verdade, uma realidade. She doesn't like to drive. Ela não gosta de dirigir. Isso também é presente simples na forma negativa. Vamos ver a forma interrogativa. Do you study every day? Neste exemplo, eu usei uma expressão de frequência. Every day, todos os dias. E fiz aqui uma pergunta. Do you study every day? Do you study every day? Você estuda todos os dias? Bem, isto também é presente simples. Vamos ver rapidamente o presente contínuo. E depois voltamos para fazer uma comparação entre estes dois. Quando falamos do presente contínuo, eu lembro que nós criamos uma pequena fórmula. Vamos ver. Presente contínuo. Qual era a fórmula? O verbo to be, o verbo ser e estar, conjugado, am, is ou are, mais um outro verbo no gerúndio, ou seja, com ing. Então, quando você tem esta combinação, esta fórmula, o verbo to be mais um verbo com ing, você tem o que nós chamamos de um presente contínuo. Bom, qual é a regrinha? Para que serve o presente contínuo? Ele serve para expressar uma ação que está acontecendo neste exato momento. Então, vamos colocar aqui no quadro um exemplo. You are studying English. E vamos incrementar com a palavra agora, a palavra now. You are studying English now. You are studying English now. Aqui nós temos um presente contínuo. Temos o verbo to be e temos um outro verbo com ing, ou seja,
o outro verbo está no gerúndio. E quando você tem essa combinação, to be mais verbo com ing, você estará descrevendo uma ação que está ou não está acontecendo neste exato momento. Também pode ser na forma interrogativa. Então, também o presente contínuo pode aparecer na forma afirmativa, na forma negativa ou na forma interrogativa. You are not playing. You are not playing soccer. Soccer. A palavra soccer significa futebol. Soccer. You are not playing soccer. You are not playing soccer. Isso também é um exemplo de presente contínuo. É um presente contínuo negativo, é uma ação que não está acontecendo neste exato momento, mas nós temos aqui o verbo to be mais um outro verbo com ing, ou seja, nós temos a fórmula do presente contínuo. Então, you are not playing soccer. Vamos ver uma pergunta. What is she doing? What is she doing? What is she doing? Esta é uma frase interrogativa. Temos o verbo to be e temos o outro verbo com ing. Ou seja, temos a fórmula. Verbo to be mais verbo com ing. What is she doing? O que ela está fazendo? Então vamos repetir. You are studying English now. You are not playing soccer. E a pergunta, what is she doing? What is she doing? Bem, vamos apagar aqui e vamos tentar fazer uma comparação agora entre presente simples e presente contínuo. Presente simples. You eat every day. You eat every day. Isso é uma realidade. Você come. Além de ser uma realidade, eu tenho aqui uma expressão de frequência, todos os dias. You eat every day. Você come todos os dias. You are not eating now. You are not eating now. Aqui eu tenho um presente contínuo. Verbo to be, na sua forma negativa, mais um verbo com ing. Você não está comendo agora, neste exato momento. Então é isso. Presente simples descreve uma realidade, uma verdade ou frequência, enquanto que o presente contínuo descreve uma ação que está acontecendo neste exato momento. Bem, além disto, temos também algumas coisas aqui, mais alguns verbos novos. A título de vocabulário, precisamos incrementar um pouquinho o nosso vocabulário e depois mais alguns exemplos. Mas vamos fazer uma breve pausa, já voltamos com a continuação deste bloco para finalizar com estes exemplos e com estes verbos novos. Até já! Unidade 9, presente simples versus presente contínuo. Estamos fazendo uma revisão e esta é a continuação. Bem, vamos aprender mais algumas palavras. Temos aqui alguns verbos novos
Então, vamos colocá-lo no quadro. To take. Take. To take. Este verbo tem 3 traduções, significa pegar, tomar e também levar. Pegar, tomar e levar. To take. O próximo verbo é o verbo to find. Find. To find. Este verbo significa achar ou encontrar. Encontrar algo. Achar ou encontrar. To find. O próximo é o verbo to call. Chamar. Telefonar. Ou ligar. Chamar, telefonar ou ligar. Call. To call. O próximo verbo é o verbo to hate. Desculpa, to hate. 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 To hate. Esse verbo significa odiar ou detestar. Um sinônimo. Odiar, detestar. To hate. O próximo, to spend. 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 O verbo to spend significa gastar. Gastar ou despender. Despender significa passar tempo. Gastar ou despender. To spend. O próximo, quem sabe, no próximo quadro, vamos ficar com estes por enquanto. Temos 5 verbos. Vamos revisá-los. To take, pegar, tomar e levar. To find, achar ou encontrar. To call, chamar, telefonar ou ligar. To hate, odiar, detestar. E o último, to spend, gastar ou despender. Temos mais 3 verbos. O verbo to keep significa manter. To keep. Keep. Manter. O verbo to hope. 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 To hope. Significa esperar. Este esperar não tem o sentido de aguardar, mas sim de ter esperança. To hope. E o último, to smoke. Fumar. Então, mais 3 verbos. To keep, manter. To hope, esperar. E to smoke, fumar. Agora, usando estes verbos, vamos ver alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo será: Laura takes the bus every day. Laura takes the bus every day. A Laura pega o ônibus todos os dias. Laura takes the bus every day. Este exemplo, esta frase, é
um presente simples ou um presente contínuo? Nós estamos aqui descrevendo uma realidade, uma verdade, ou até mesmo descrevendo frequência, ou nós estamos falando de algo que está acontecendo neste exato momento. Então vamos revisar. Quando você expressa realidade ou frequência, presente simples. Quando você fala de algo que está ocorrendo neste exato momento, o presente contínuo. Isto é uma realidade. Laura takes the bus. E também nesta frase nós temos com que frequência ela pega o ônibus. Todos os dias. Every day. Consequentemente, presente simples. O próximo. I can't find my CDs. I can't find my CDs. I can't find my CDs. Eu não consigo achar, eu não consigo encontrar os meus CDs. Veja que aqui nós temos um possessivo acompanhado de um substantivo, porque um possessivo sozinho não acontece. Esta frase, por exemplo, this is my, esta frase está incorreta. Ela simplesmente não existe em inglês. This is my. Por quê? Apesar de a tradução ser isto é meu, ou este é meu, porque a palavra my significa meu, minha, meus e minhas, my é um possessivo e é uma palavra, como eu disse anteriormente, dependente. Ela precisa de um substantivo. Se você dissesse this is my book, agora sim estaria correto, porque você deu aquele pronome possessivo um substantivo para acompanhá-lo. Agora ele não está só. This is my book. Agora está correto. Vamos ver um outro exemplo. He wants to call Laura. He wants to call Laura. Ele quer ligar, telefonar para a Laura. He wants to call Laura. Ele quer ligar para a Laura. Mais um exemplo de verdade, realidade, portanto, presente simples. E não esqueça de acrescentar a letra S, porque este verbo é do grupão. E o seu sujeito é he, terceira pessoa do singular. He, she, it, com verbos do grupão, acrescentamos a letra S. Mais um exemplo. They hate apples. They hate apples. Eles detestam maçãs. They hate apples. Outro exemplo de presente simples, uma realidade. Vamos apagar este quadro, temos apenas mais alguns exemplos e já estamos concluindo. We don't spend very much. Very much significa muito. We don't spend very much on the weekends. Desculpa. Vamos começar novamente. We don't spend very much
on weekends. Muito bem. Nós não gastamos muito nos finais de semana. Week, semana, and, final. Weekend, final de semana. Weekends, finais de semana. We don't spend very much on weekends. We don't spend very much on weekends. Mais um exemplo. Keep. Um exemplo usando agora o imperativo. Keep this picture with you. Keep this picture with you. Keep this picture with you. O verbo to keep significa manter, mas quando removemos a partícula to, temos o imperativo, uma ordem. Mantenha esta foto ou esta gravura with you, com você ou contigo. O próximo exemplo, I hope, eu espero. O verbo to hope significa esperar, de ter esperança, portanto, I hope, eu espero. I can see her this Saturday. I hope I can see her this Saturday. I hope I can see her this Saturday. Eu espero, para nós brasileiros tem um que aqui, né, entre hope e a palavra I. Eu espero que eu possa vê-la este sábado, ou melhor, neste sábado. Eu espero que eu possa vê-la neste sábado. I hope I can see her this Saturday. E um último exemplo. Please don't smoke here. Please don't smoke here. Por favor, não fume aqui. Você lembra do imperativo negativo? To go significa ir. Apenas go significa vai. Imperativo negativo. Don't go. Não vai. Don't go. Don't smoke. Não fume. Please don't smoke here. Por favor, não fume aqui. Bem, estamos então concluindo este bloco que foi uma revisão sobre o presente simples, um comparativo entre o presente simples e o presente contínuo. Em breve voltamos com o último bloco com um texto sobre o Michael, a Laura e você. Até já! Unidade 9. Michael, Laura and you. Bem, estamos agora no último bloco desta unidade e precisamos começar a nos preparar para a unidade 10. É a unidade onde eu começo a conversar com você. Nós estamos fazendo um trabalho desde a unidade 1, um trabalho passo a passo, falando bastante português, mas o nosso objetivo é ir trocando e usando cada vez mais
o idioma inglês para que você possa treinar. Lá no nos livros 5 e 6, as nossas aulas serão praticamente na sua totalidade em inglês. Mas não se assuste. Vamos juntos, me acompanhe, como eu disse, passo a passo, nós chegaremos lá e você vai, com certeza, se comunicar neste idioma que é tão importante no dia a dia de nós brasileiros. Então, no seu livro, temos um texto que eu vou ler agora para você. Não vou colocar no quadro porque ficaria muito extenso e esse texto está todo em inglês. Primeiramente, eu leio, depois, numa segunda etapa, eu leio frase por frase e dou um tempinho para que você leia também, tentando entender e aperfeiçoar a sua pronúncia. Vamos lá? Michael, Laura and you. Michael and Laura are friends and they talk every day. He likes her and she likes him. He lives in Porto Alegre and she lives in New York. He is Brazilian and she is American. He lives with his parents and his sister. She lives alone. Laura is dating. She has a boyfriend. Michael isn't dating. He doesn't have a girlfriend. Michael likes to work and study. He is a worker and a student. Laura likes to work and she likes to study too, but she isn't a student. Michael is a very good dancer. He can dance very well. Laura loves to dance and she can dance very well too. So she is a good dancer too. He wants to travel to New York one day. She wants to come to Brazil one day. He is studying English and he wants to learn fast. Laura speaks English very well and she is reading about South America. What do you think about Michael and Laura? And how about you? Where do you live? Do you live alone? With your family? Do you have brothers or sisters? Are you single or married? Do you have a job? Are you a student? What can you do? And what do you do every day? Bem, e aí? Conseguiu acompanhar? Conseguiu entender? Vamos de novo? Eu leio frase por frase, dou um espaço e você, com o seu material, tenta ler e aperfeiçoar a sua pronúncia. Vamos lá. Michael, Laura and you. Michael and Laura are friends. And they talk every day. He likes her and she likes him. He lives in Porto Alegre and she lives in New York. He is Brazilian and she is American. He lives with his parents and his sister. She lives alone.
Laura is dating. She has a boyfriend. Michael isn't dating. He doesn't have a girlfriend. Michael likes to work and study. He is a worker and a student. Laura likes to work and she likes to study too. But she isn't a student. Michael is a very good dancer. He can dance very well. Laura loves to dance and she can dance very well too. So, she is a good dancer too. He wants to travel to New York one day. She wants to come to Brazil one day. He is studying English and he wants to learn fast. Laura speaks English very well. And she is reading about South America. What do you think about Michael and Laura? Bem, este é o final da unidade 9. Como eu disse anteriormente, na próxima unidade, na unidade 10, ela é uma unidade toda especial, onde nós faremos muita conversação. Prepare-se para esta unidade. Temos ali 60 questões que eu vou perguntar para você, com 3 opções de respostas para cada uma delas. Quem sabe você se preparando antes, esta unidade será bem interessante e vai fazer com que o seu inglês fique um pouco melhor já neste início de curso, quando estaremos concluindo o nosso primeiro livro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Até lá, até a unidade 10.